Mano, olha só o que eu encontrei aqui, o que eu percebi da Bíblia quando eu estava lendo Lucas capítulo 6, versículo 4. Acompanha aqui comigo, olha só. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. A pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala que o coração está. Claro que você conhece já esse texto. Mas pensa aqui comigo, a gente está muito acostumado a olhar esse texto e pensar em alguém mal, falando um monte de coisas más, soltando um monte de palavrão, talvez. Mas você já pensou que, assim como na inteligência artificial, a gente hoje eh, traz base de conhecimento, né? A inteligência artificial no começo ela nem acessava a internet, lembra? Ela ficava só com um monte de informação que já tinha nela. Então você perguntava alguma coisa, ela ia lá, caçava nas informações e trazia, né? Assim também hoje a gente tem um monte de informação na nossa mente. E aí, quando acontece alguma coisa, a gente vai lá e tenta puxar alguma coisa da nossa mente. Só que o ser humano tem algo mais do que um conhecimento só na mente. Tem algo no coração, na alma, dentro de si. E muitas coisas que a gente faz, a gente tira dali. E não é só quando a gente bate o dedinho no cantinho, né, da parede ou no cantinho de um móvel ali, que dá aquela vontade de soltar um palavrão. Isso acontece quando a gente está falando com as pessoas. Isso acontece quando a gente está fazendo algum aconselhamento. Já passou por algum aconselhamento com o irmão da igreja? Já contou alguma coisa para algum irmão da igreja e alguém foi e te falou algumas coisas? Isso é pecado, aquilo é assim, você não devia fazer isso, e a pessoa começa a trazer um monte de informação para você ou falar para você sobre alguma coisa em relação àquilo que você está vivendo, como um baita de um conselho. Mas será que na verdade a gente só não está tirando alguma coisa de dentro do coração? Esse mesmo texto, cara, se a gente pega isso pra cima, a gente estava aqui no 45, mas se você for aqui pra cima, olha o que tá ali, ó, no 32, ou melhor, no 37. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e receberão. Aqui dar e receber, aqui tá falando de dar perdão, né? Então, aqui está falando do padrão de medida que vocês adotarem, serão adotados para medi-lo, e aí Jesus vem fazendo outras ilustrações e a gente chega ali falando sobre a árvore. Todo esse texto aqui está ligado, esse texto está conectado uma coisa na outra. Então, muitas vezes, o que a gente tem de conselhos, nem sempre é alguma coisa que a pessoa está tirando da Bíblia para te dizer, mas pode ser que a pessoa está só condenando. Ou pode ser que nós mesmos já fizemos isso várias vezes com outras pessoas. E na hora de dar um conselho bom para alguém, em vez da gente tratar com uma não condenação, com um perdão, e mostrar para a pessoa que ela é perdoada, e nós usarmos a autoridade que Jesus nos deu, dizendo que se nós perdoássemos, a pessoa seria perdoada, e falar sobre o evangelho e o amor de Deus, como ele perdoa e nos libera para viver uma vida nova, talvez a gente só condena, 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 retém perdão e começa a falar mal para as pessoas. Isso me impactou, isso tem muita coisa para eu pensar sobre o jeito que eu falo, até com os meus filhos, com as pessoas à minha volta. E eu queria que você também pudesse refletir sobre isso nesse novo ano que se inicia.